Olá, estudantes de contabilidade e empreendedores que querem aprofundar neste assunto específico que eu vou falar hoje. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar para vocês sobre sociedade quanto à forma jurídica. Sociedade quanto à forma jurídica. A legislação comercial atualmente em vigor consagra as seguintes e principais formas jurídicas de empresa. Formas jurídicas, deixa eu fazer aqui primeiro um introdutório para vocês, quer dizer como a empresa é formada e sua estrutura jurídica. Eu posso dar alguns exemplos para você. Sociedade anônima, sociedade por cota de responsabilidade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade unipessoal por cota de responsabilidade limitada, cooperativa que pode ser de crédito, de trabalho, uma série de cooperativas, estabelecimento individual de responsabilidade limitada, empresário em nome individual, sociedade em nome coletivo. Agora eu vou explicar para vocês, quer dizer, eu vou resumir as principais características, bem como do nível de responsabilidade que cada uma dessas formas que eu falei, sociedade, cooperativa, sociedade limitada, por exemplo, dessa forma jurídica acarretam para os seus sócios, ok? Vamos falar agora sobre sociedade anônima. O que é sociedade anônima, gente? A sociedade anônima é uma sociedade dividida em dois tipos. Ou ela é de capital aberto ou ela é de capital fechado. E a sociedade anônima consiste em uma divisão de capital entre sócios chamados de acionistas. Ou seja, os sócios na sociedade anônima, eles não são chamados de sócios, eles são chamados de acionistas. Na ocorrência de capital aberto, as ações da empresa dessa sociedade anônima são negociadas na bolsa, registrada na Comissão de Valores de Mercado, que é a famosa CVM. Quando o capital é fechado, a companhia não emite ações, mas você pode dividi-las entre sócios e convidados, sem a necessidade de ir a público pela bolsa, ok? Você pode ter, no mínimo, você que é uma sociedade anônima, você pode ter no mínimo 2 acionistas. E seu capital é controlado através do livro de ações, ok? Agora eu vou falar outra forma de sociedade, que é a sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Sociedade limitada, como ela é comumente chamada, é aquela com 2 ou mais sócios que contribuem com o capital social, sendo sua responsabilidade restrita ao valor do seu investimento. O valor do capital mínimo é de R$1.000. Geralmente é o que eu coloco para os clientes, tá bom? Pode ser um pouquinho menos? Pode, mas eu geralmente coloco de R$1.000. Essas empresas elas podem ser administradas por apenas um sócio ou por todos, porque pode ser de forma isolada ou de forma em conjunto, ou até mesmo por terceiros, desde que designados no contrato social ou em Assembleia Geral. Agora, uma outra forma também que existe na nossa legislação é sociedade comandita. O que é essa sociedade? É aquela constituída por sócios que possuem responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações sociais, e os sócios respondem apenas pela integralização de suas respectivas cotas, sendo esses sócios denominados de comandatários, e aqueles outros que não respondem são os comanditados, ok? A sociedade deve ser administrada pelo sócio comanditado, ok? Para você prestar atenção. Se você não entender bem, volta o vídeo lá no início, assiste de novo, porque são termos muito técnicos, ok? Continuando na comandita por ações. Na ausência de sócio que detém a qualidade de comanditado, o
comandatários deverão nomear um administrador provisório, que não assumirá a condição de sócio para realizar os atos de administração, durante o prazo de 180 dias. É a mesma regrinha lá da sociedade limitada, mas eu estou explicando para vocês porque necessariamente tem que ter as duas figuras, comanditado e comandatário, ok? O sócio comandato que fizer o uso da firma social estará sujeito às responsabilidades do sócio comandatário. Eu não falei para vocês que é o sócio comandatário que tem que ser o sócio administrador, né? Aquele que responde pela empresa, mas se houver essa troca, essa inversão de valores, ele vai ter as suas responsabilidades, ou seja, ele se solidariza ilimitadamente de acordo com o contrato social e esse contrato social, ele deve indicar, né, quem são os sócios comandatados e os comandatários, bem como a indicação de que se trata de uma sociedade em comandita por ações ou comandita simples. O nome da firma, ele é formado pelo nome ou firma de pelo menos um dos sócios comandatados e aditamento, ou seja, o que eu estou querendo explicar para vocês, que o nome de um dos sócios comandatados tem que estar no nome da empresa, ou seja, porque você vai ter lá a empresa lá, Silva Comércio em comandita ou em comandita por ações, ok? O nome dos sócios comandatários não pode figurar na figura da sociedade, salvo se consentirem expressamente. Esse tipo de empresa não é usual no Brasil. Gente, eu tenho a minha empresa contábil, ela faz em 2020 24 anos. Eu nunca abri uma empresa dessa. É muito complexa, ela não é usual no mercado e são para casos totalmente específicos. Mas eu achei importante falar isso para você, porque é uma forma de sociedade existente no Brasil, ok? Vamos para outra. Sociedade unipessoal por cota de responsabilidade limitada. Gente, a sociedade unipessoal é também uma representação jurídica individual, caracterizada pela responsabilidade limitada. Foi uma figura criada há pouco tempo pela legislação e ela ainda está sendo implementada no mercado. Essa responsabilidade limitada, ela é atribuída ao único sócio proprietário. Isso significa que a pessoa responsável pela empresa não tem seus bens pessoais atrelados ao débito do negócio, ok? É diferente da figura daquele empresário individual que existia, que o capital era ilimitado, tá? E também é diferente da Eireli, que obriga o empreendedor a estar munido de um capital de 100 salários mínimos. Gente, isso foi uma criação aí da Dilma, né, que obrigou cada empresário que é uma Eireli ou Eireli, como querem falar no mercado, né, depende, tem pessoas que usam um termo ou outro. Você tem que integralizar 100 salários mínimos. Se o salário mínimo hoje está 1.045, você tem que, no mínimo, ter um capital de 100.450. Quer dizer, é um capital bastante alto para a sociedade brasileira. E dependendo do negócio, nem vale a pena, certo? Olha só, a sociedade unipessoal limitada não define um limite mínimo de capital social, o que facilita a vida de muitos empreendedores. Por isso que, desses empreendedores, principalmente iniciantes, né, gente? Então, por isso que ele é legal para se implementar e você abrir uma empresa com esse tipo de sociedade, ok? Vamos falar mais uma. Cooperativa. O que é a cooperativa? Cooperativa é uma sociedade de pessoas com forma de natureza jurídica própria, independente do seu objeto. A lei, como é o nome da lei? Do Código Civil 2002, no artigo 982, se eu não me engano, parágrafo único, a classifica como sociedade simples, não sujeita à falência. Ela é constituída para prestar serviços em proveito dos associados, né? Conforme a Lei 5.764 de 76, e se eu não me engano também é o artigo 4º, dá uma olhadinha lá, uma conferida, e ela não tem finalidade lucrativa, ok? Na cooperativa, exige-se para a constituição de uma cooperativa singular o concurso de associados, pessoas físicas, em número mínimo necessário para compor a administração da sociedade.
Esse órgão, né, a cooperativa, ela tem que ter um órgão de conselho fiscal conforme o Código Civil, levando-se em conta a necessidade de renovação deste órgão. Ou seja, esse conselho, conforme o Código Civil, se eu não me engano é artigo 1094, dá uma olhadinha lá, uma conferida, você tem que estar sempre, a cooperativa tem que estar sempre renovando essas pessoas nesse órgão de conselho fiscal, ok? Vamos para mais uma. Empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Eu já dei uma pincelada para vocês sobre a EIRELI, mas eu vou falar para você agora mais de secadinho sobre esse tipo de sociedade. A EIRELI, ou EIRELI, como é chamado no mercado, ou aqui algumas pessoas falam EIRELI, outras falam EIRELI, mas é todo o mesmo significado, é também de um único titular, que assume as responsabilidades jurídicas da empresa, separando, contudo, seu patrimônio como pessoa jurídica do seu patrimônio como pessoa física. Ou seja, em caso de dívidas, o titular da empresa não é obrigado a responder por seus bens pessoais. Para tanto, gente, é necessário que a empresa possua um capital de no mínimo 100 salários mínimos. Por quê? Se você não colocar 100 salários mínimos, não estará. E os 100 salários mínimos são os vigentes na época que você tiver abrindo, né, legalizando a empresa. Agora, acho que também nem consegue registrar se for menos. E esse capital tem que ser totalmente integralizado, ok? Agora eu vou falar para vocês de empresário em nome individual. O empresário individual, como é chamado no mercado, é aquele que assume sozinho as responsabilidades jurídicas e econômicas da empresa. Nesse caso, o titular da empresa é a pessoa física, sendo seu patrimônio pessoal o mesmo como pessoa jurídica, ou seja, eles se fundem. Ou seja, gente, sua responsabilidade é irrestrita, ok? O capital pode ser de qualquer valor, é intransferível, é pessoal e a empresa tem seu próprio nome, não se admitindo uma denominação social. Vou te dar um exemplo. Cláudia Lolita Freitas. Vou abrir um escritório de contabilidade, vou botar C.F.L. Freitas Contabilidade, ok? Não pode ser CLAC Contabilidade, por exemplo. Agora eu vou falar para vocês sobre sociedade em nome coletivo. O que é isso? É aquela sociedade que todos os sócios devem ser necessariamente pessoas físicas. E essas pessoas físicas respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. Gente, mas entretanto, essas pessoas, elas poderão estipular limites de responsabilidade pelas obrigações sociais entre si. Mas também não terão qualquer eficácia perante os credores. Ou seja, é uma combinação particular que não tem efeito para terceiros, ok? A administração da sociedade cabe exclusivamente aos sócios, sendo vedada a nomeação de terceiros para tal função. Esse tipo de sociedade jurídica também não é muito usual no Brasil. Eu também nunca abri nenhum tipo de empresa dessa na minha empresa contábil. Agora, olha só, isso não quer dizer que você não possa abrir a sua, ok? Que a gente também não vai fazer esse serviço para você. A gente faz, só que a gente vai ter que estudar um pouquinho porque é como é que se aplica a você, porque é uma coisa assim diferente. Essa sociedade, em nome coletivo, ela deve adotar uma firma individual, não sendo permitido o uso de denominação social, ok? Olha só, eu falei sobre várias empresas para você, né? Se você tiver assim dificuldade, dá uma olhadinha no vídeo de novo para você escutar, anotar o que for preciso para você ficar assim bem claro, ok? Bom, gente, na verdade, não existe nenhuma regra assim para escolher a sociedade a criar, a qual depende de caso a caso se você preencher os requisitos de cada sociedade, como eu te falei. Eu sugiro que o empreendedor atente a 4 questões. Por quê? Porque se você atender essas questões, se você tiver resposta para cada uma dessas questões que eu vou falar para você, você pode encontrar nas diferentes formas jurídicas que eu te citei anteriormente. Então, aí você vai ver aquela que mais se ajusta à realidade da situação pessoal ou do seu negócio ou dos negócios de quem você for fechar como cliente e parceiros, ok? Vamos lá. Você tem que assim, verificar como
você pretende que se distribua o poder e a responsabilidade na empresa que você pretende abrir, pretende criar? Por quê? Porque se você pretende assumir a titularidade individual ou coletiva, ou seja, eu quero ficar sozinho, eu quero ter sócio, aí você vai adequando aos tipos de sociedade. Que tipo de financiamento que você pensa vir utilizar para lançar seu negócio, se você vai fazer com capital seu mesmo, se você vai usar recursos próprios, se você vai usar recursos de terceiros. Então, com isso, você tem que ver as responsabilidades, se o capital é limitado, se o capital é ilimitado, para você fazer esse casamento. Outra é, que dimensão que você pretende dar à sua empresa, se você pretende abrir filiais, se você pretende operar fora do Brasil. Isso tudo vai determinar qual é o tipo de natureza jurídica, de forma jurídica que você vai ter na sua sociedade. Ok? Existem determinações legais em função da dimensão que vier a ser considerada. Por exemplo, quais os custos fiscais que está disposto a assumir para o seu novo negócio? As diferentes formas jurídicas, elas têm diferentes implicações fiscais. Então, você tem que pensar muito na forma que você vai fazer. Respondendo essas questões, com certeza você conseguirá escolher qual é a melhor forma jurídica para montar a sua empresa. Ok? Gente, veja esse vídeo novamente, coloque num papel quais são as particularidades do seu negócio, porque assim você vai poder escolher qual é a melhor forma jurídica para você montar a sua empresa. Ok? Eu fico por aqui, te deixo com um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no nosso canal, Claque Contabilidade. Um grande abraço.